Gênesis capítulo 19. O Senhor é fiel. Em todo o tempo Ele é fiel. Deus é bom. Estava conversando com Deus algumas coisas e teve uma mensagem que eu estava dizendo que as nossas raízes estão crescendo e a planta está pequena. E eu senti que Deus ele vai fazer a planta crescer nesse ano. Então se prepare em nome de Jesus, porque Deus vai levantar pessoas aqui dentro dessa casa com muita força. Você tem que tomar posse disso, com muita força, porque você vai passar a dar valor ao teu chamado. E quando você passa a dar valor ao teu chamado, Deus começa a cumprir promessas que Ele tem na tua vida. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu sei que está cedinho, a gente vai tentar colocar tudo para fora aqui, em nome de Jesus, tá bom? Então a gente vai falar de dar valor ao chamado, nós vamos falar de promessa e vamos falar da grandeza que o nosso Deus tem para fazer tudo isso, amém? Quero agradecer a Deus pela vida de todos que participaram conosco no final do ano, os que não puderam também, as pessoas participaram com muita força. Teve gente que veio, teve que ir embora, porque também tem as suas coisas em casa, e a gente entende tudo isso. Teve gente que não pôde vir, teve gente que viajou, mas teve bastante gente que veio em nome de Jesus. E eu quero que as pessoas aplaudam o nome de Jesus que vai dar. Eu sei que vai ter ano que vai estar todo mundo aqui em nome de Jesus. Depois a gente viaja todo mundo junto. Amém ou amém? Oh glória, aleluia. Caravana da Conserve. Amém ou amém, pessoal? Você gosta de viagem, né? Vamos viajar um pouco na Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 19. Eu disse no meio da semana que tinha uma palavra de Deus para vocês e que eu estava meditando. E essa semana eu fiquei muito, a minha pressão subiu, chegou a 19, 18, eu fiquei em casa. Hoje minha cabeça amanheceu muito pressionada, mas mesmo assim acordamos pela madrugada, ficamos lendo, ficamos ali remoendo, de tarde também. E a gente insiste, persevera. Se tu deixar o cansaço, se tu deixar dor de cabeça, se tu deixar as coisas, gente, não faz nada. Hoje, infelizmente, Kátia não pôde vir, eu vou levar a ceia para ela. Ela está com muita dor no corpo, mas eu saí de casa e dei um bolo para ela. Falei, vai tomar um bolo e vai melhorar, em nome de Jesus. Fiz uma xícara de bolo para ela, abençoado. Eu sei que ela vai melhorar em nome de Jesus. Gênesis capítulo 19, verso 14, o 15, o 16, o 16, o 16, o 16, 16, e o 17, 18, o 19, o 20, e vamos até o 21 ou 22, tá bom? Eu tirei como base, mas hoje eu quero falar que com Deus não se brinca. Pode falar para alguém, com Deus não se brinca? Ou com Deus ninguém brinca. Gálatas vai falar sobre isso, daqui a pouco nós vamos falar. E de Deus, né? Paulo está escrevendo só, não se engana. De Deus ninguém escarnece. Então, eu vou transmitir essa palavra para você crer que Deus te chamou, te escolheu e tem algo poderoso com a tua vida. Que às vezes a gente fica voando, viajando na maionese, né? Vou te botar para sentar já. Vamos assistir isso aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 19, tá lá? Isso, eu gostaria da ajuda de vocês, tá bom? Todos que leem junto comigo. O versículo 14 diz assim: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava. Tem brincadeira com Deus não. Você vai ler esse texto aqui e vai ver que é coisa séria. Deus pede para avisar: sai. No certo, eles não saíram, ficaram.
e foram queimados com fogo e enxofre. Ao raiar do dia, versículo 15, lê você, vai. Ao raiar do dia, os anjos se enchiam com ordens, dizendo: depressa, pega daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele excitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e 2 filhas. Está vendo? Eles resistiram, eles ficaram atônitos. É como muita gente, isso é uma síndrome. As pessoas estão atônitas, estão resistindo o chamado, a ordem, a palavra de Deus. Aí olha o que acontece, né? Eles excitaram, os homens agarraram pela mão, como também a mulher, as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum de caminho. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor. 19. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Todos os 21. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Se assente, aplaudindo o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de receber a glória, o louvor, a adoração. O Deus poderoso, o grande El Shaddai, está aqui nesta noite para me abençoar e te abençoar através desta mensagem. Ao decorrer do culto, eu percebi que você me entregou tudo que tu tinha, porque eu ouvia a adoração da igreja, eu ouvia o cântico da igreja, e esse cântico tem que permanecer, esse cântico tem que ser fortalecido todos os dias da nossa vida. Mesmo sem força, você veio. Mesmo sem muita força, você conseguiu chegar e conseguiu adorar o Senhor no momento da adoração. E sendo fiel à palavra, você agora está sentado, esperando, aleluia, Deus concluir o que Ele tem para mim e para você nessa noite. Esta palavra me mostra um cenário muito, mas muito lindo de uma família. E essa família, por sinal, tem a coluna de um homem chamado Terá. Terá, pai de Abraão, de Naor e de mais um homem que evidentemente ele falece nessa caminhada. Deus, ele é tão poderoso, que ele gosta de usar pessoas. Deus é gente, pessoal, sim ou não? Não, Deus é gente, pessoal, sim ou não? Pegadinha, só para você ficar ligado. Deus não é gente, mas gosta de morar dentro da gente para fazer cumprir a sua palavra. Então Deus, aleluia, já que Ele ama o homem, já que Ele gosta de trabalhar com o homem, Ele prepara todo o ambiente, Ele prepara todo um cenário, aleluia, para chamar, para mostrar, para fazer com que nós hoje, no século 21, entendemos que Ele não brinca quando chama alguém para a tua presença. Ele não brinca quando chama alguém pelo nome. E esse homem, aleluia, ele se chama Abraão. Abraão, ele está junto com seu pai e sua família, já saíram de Ur dos Caldeus para Canaã. E no meio do caminho, o pai de Abraão morre. Um dos filhos de Abraão também morre, que seria o pai de Ló. Então Deus, ele, no meio do caminho,
fala com Abraão e faz promessa. E isso é uma introdução para nós entendermos o que aconteceu lá na frente. Então, o cenário é de família. O cenário é com o propósito de Deus salvar a família. A dizer que tem pregador que vai dizer que Deus não mandou Abraão levar Ló. Mas Deus não manda. Eles saem da terra deles junto. Mas quando Deus faz promessa, Ló, aleluia, ele foi cometido de perder um pai e um avô, que tem um Abraão como tio. Então o que vai acontecer? Fica comigo, meu filho, e vamos nessa jornada. Ló, naturalmente, top. Mas só que no meio do caminho, Deus começa a fazer promessa a Abraão. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que não brinca quando chama alguém para uma obra. Deus é sério demais. Deus está acima da média de qualquer pensamento aqui da terra. Deus está acima da média de qualquer visão em cima e embaixo da terra. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Deus é o Todo-Poderoso, que tem o poder para chamar e capacitar qualquer um que seja. E se ele te chamou, se prepara, porque essa palavra vai te encorajar, vai te dar força para tu entender que Deus não brinca com o chamado de ninguém. Quando ele chama, ele garante o chamado. Então, querido, Deus, ele ministrou essa palavra no meu coração, é para a igreja, mas antes ele ministra no meu, eu entendi que Deus queria algo a mais. Eu comecei a ler essa introdução, conhecendo um pouco a história, e lendo bem lendo, e tu começa a entender do que Deus quer falar para nós. Então Deus quer falar dentro desse cenário, com o chamado de Abraão, da igreja do século 21, que é para vocês e eu entender que Deus me chamou, Deus fez promessa, e Ele vai mostrar que continua sendo Deus na minha vida e na tua vida. Porque no meio do caminho, Satanás tem tentado frustrar muitas pessoas. Satanás tem tentado desconectar pessoas de dentro da igreja. Satanás tem tentado desconectar pessoas de comunhão com os irmãos. Muita coisa. E nós precisamos de ficar atento, porque dentro desse texto vai ocorrer isso aqui que a gente está falando. Dentro dessa caminhada vai acontecer muita coisa. Já que nós estamos falando de um Deus fiel e poderoso, também Ele garante a direção que tu pode tomar. No capítulo 13, aleluia, já tem uma desavença. Por quê, pastor? Porque os pastores de Abraão já começam uma briga singular com os pastores de Ló. E o que acontece? Quando o homem de Deus tem a confiança, está firme, conhece o propósito para que Deus chamou, ele não se preocupa, ele ora e fala para Ló, os nossos pastores estão brigando e não tem necessidade disso, porque a terra é muito larga, é muito grande, e se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, e se você escolher a esquerda, direita. Então toda mulher, todo homem de Deus que confia e espera em Deus, não faz questão para onde vai, porque para onde você for, Deus vai fazer você prosperar de maneira poderosa. Aleluia. Essa introdução me fez pensar em algumas coisas da minha vida. Talvez alguém já passou por isso, mas eu creio em nome de Jesus que tudo isso é uma experiência que Deus está dando a Abraão e está mostrando para nós. Ló, aleluia, o mais novo, que ganhou a preferência, ele levanta a cabeça, olha para as montanhas na sua direita, e quando olha para a esquerda, ele vê as campinas, o negócio verdejante. Qual é a ideia? Os meus gado ali vão ganhar pasto, vamos para lá. Mas só que ele vai para perto de
Sodoma, querido, diz o texto, aonde as pessoas ali eram más, aonde as pessoas ali faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Ei, antes de sair de um lugar para o outro, ora bastante até que tu tenha uma resposta de Deus, querido, porque às vezes nem tudo que está diante dos nossos olhos, que parece ser bom, quando terminar, não vai ser nada bom. Então é bom mesmo que a gente fica posicionado, esperando Deus dar ordem, esperando Deus acender a sinalização verde, é para tu se adiantar. Fica onde você está, porque tu vai dar crescimento aonde você está, você vai ter fruto aonde você está. Não adianta, às vezes nós colocamos culpa de um montão de coisa. É a cantora que não é boa, é a equipe de louvor, são os músicos, é o pastor, é a pastora. Mas outro dia eu falei aqui, repara em você. Às vezes o defeito está em você e você olha o defeito em todo mundo, menos em você. Mas hoje é noite de nós se policiarmos. Passa uma vistoria, vê como que você está andando, vê como que tu está olhando a obra, vê como que tu está se entregando para a obra. Olha para você primeiro. Fala para o teu irmão, olha para você primeiro. Deus vai te dar a direção correta. Não brinque, olha de verdade. Hoje eu escutei um pregador falando que sem oração nós não vamos conseguir. Sem oração você não vai avante. Muito obrigado, meu filho. E dá a impressão que nós estamos 2 anos aqui falando para as mesmas pessoas e não estão nem aí para a oração. Mas graças a Deus eu tenho ouvido testemunho de pessoas que estão orando, que estão lendo, que se entregaram. Sabe o que é isso? Sinal da obediência. Pessoas que querem obedecer. Ah, pastor, a desculpa vai ser sempre essa, esfarrapada. Ah, pastor, eu começo a ler, o sono vem. Isso é normal, querido. Deus quer ver o grau da tua fé, da tua perseverança. Porque o estar é certo, natural. Mas só que se tu perseverar, Deus faz você romper e te revela a palavra. E nós vamos ver que nós somos movidos por revelação de Deus. Quando tem uma revelação de Deus, tem uma intimidade maior, tem um grau de intimidade maior com Deus. Aí que você sinaliza para mim e fala, pastor, não estou orando. É um sinal que tu não quer a revelação de Deus. Quando Deus vai te dar uma revelação, se tu não ora, se tu não lê, se tu não busca, se tu não tem interesse pelo céu. E aí, gente? Deixa eu falar um negócio muito triste. Você não vai conseguir se não tiver oração, se não tiver perseverança. Você não vai conseguir isso, pastor, não vai conseguir, isso é sério. Isso é para te motivar a orar. Isso é para te motivar a começar a ler a Bíblia. Isso é para te motivar a começar a jejuar. Para você ter intimidade com Deus. Para você estar mais íntimo. Nós não podemos ficar adormecidos. Ah, mas eu não falo, eu não prego. Não é para você pregar, não é para você falar. É para tua alma se alimentar. Para quando chegar o dia da guerra, você está de pé, dando glória a Deus, aleluia, e esperando Deus vencer ela para você. Que isso, pastor? Que isso? Nós vamos ver aqui. Eu vou te mostrar aqui em nome de Jesus a diferença entre Ló e Abraão no capítulo 14 era muito grande. Por quê? Todo lugar, toda cidade que Abraão chegava, ele edificava um altar. Está com certo, aplauda o nome do Senhor Jesus. E quem não é, aplauda também. O teu altar congregacional é um altar com? Esse é o teu altar congregacional. Quem estabeleceu para mim e para você foi Deus. Deus te trouxe para cá. E nós temos que fazer menção do altar congregacional. Tem uma guerra de 4 reis contra 5. E um desses reis é o rei de Sodoma. E o homem não tinha nada a ver com isso. Mas foram chamar ele. Diz a Bíblia
de quem estava buscando intimidade com Deus, de quem estava começando a conhecer a Deus. Tu está vendo a importância de tu ter intimidade com Deus, de tu conhecer a Deus? Te faz ir buscar o teu filho que estava fora, tua filha, e tu não precisa nem ir atrás, é só na oração. Daqui a pouco está entrando pelas portas dando glória a Deus e aleluia, e aceitando a Jesus, chorando na frente do altar. Fala pro teu irmão, é porque você tem um altar, querido. A diferença é essa: quem tem altar confia no Deus Todo-Poderoso. Quem tem altar entrega tudo na mão de Deus e espera Ele agir. Ele convocou os 318, mas não deixou de ir para o altar. Começou a orar, interceder, conseguiu recuperar. Aleluia! Quem tem altar, querido, quando Deus disse: eu vou destruir Sodoma, já estamos mais na frente um pouquinho, acelerando. Quando ele disse que ia destruir, Ló sabia que o sobrinho dele também estava lá, e ele começa a interceder. Sabe o que é isso? Debaixo da revelação, quando tu tem uma revelação com Deus, tu sabe quem é o teu Deus, tu sabe que Ele pode falar: eu vou fazer. É que entende, a última palavra é tua, Senhor. Eu vou acabar com tudo, tu vai falar: a última palavra é tua, Senhor. Isso é quando tu busca a intimidade com Deus, debaixo de uma revelação. Debaixo de uma revelação, que tu tem experiência. A cidade vai ser destruída. Chegou um comunicado diante de Deus que Sodoma está demais. Eles estão terríveis. Eles estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor. A imoralidade sexual está demais naquele lugar. E Deus não está gostando. Deus envia 2 homens ou 2 anjos, ou em sua forma cristofânica, o próprio Jesus desce para falar com Ló, por causa da oração de Abraão. Abraão está íntimo com Deus e ele está dizendo: olha, Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu destruirá a cidade? Ele: não, por amor aos 50 justos. Se tiver 45, ele: não, por amor aos 45. Olha a intimidade. Tem gente para ser salva na minha casa, na tua casa. Nós temos que ser íntimo de Deus. Deus que chamou para ser íntimo dele. E às vezes eu e você está brincando. O profeta se levanta: olha, desce, é um concerto, se aproxima de mim. E no outro dia, como se ninguém tivesse falado nada contigo. Naquele grande dia não vai ter tempo de eu e você falar: ah, eu pensei que a mulher de oração estava brincando, eu pensei que o pastor estava brincando. Não tem ninguém brincando aqui. É a tua vida que está em jogo, é a vida da nossa família que está em jogo. Não vamos deixar Satanás levar mais ninguém da nossa família. Eu tenho um filho que precisa de mim, eu tenho meu filho que precisa de mim. Eu estou orando, eu persigo em oração, não falo muito, mas eu falo tudo com Deus, querido. E eu falei para Deus uma madrugada dessa: eu preciso ser mais íntimo teu, Senhor. Se tu puder, desce dessa sala, fica aqui comigo. A gente tem falado algumas coisas com Deus que parece absurdo, mas não é. Homens que tiveram intimidade, Pai da glória, és fiel, Jesus. você precisa sair daqui com o teu altar renovado hoje. Porque se tu não tiver um altar, tu não vai conseguir, querido. Hoje é Santa Ceia. Se tiver pessoas aqui para pedir perdão hoje, em nome de Jesus, peça perdão e volta para a mesa. Volta para a tua intimidade. Não deixa Satanás te tirar nunca mais. Volta com propósito. Daqui a pouco vai ter a oportunidade do pedido do perdão. Eu creio que vai ter pessoas aqui, em nome de Jesus, que vai vir se reconciliar. Pessoas que querem estar no altar. Não se afaste do altar. O ministério da vida de Abraão era os altares que ele construía. Era movimentado de uma cidade para outra, e lá ele chegava, ele edificava um altar.
Abraão, todo tempo, ele agradecia ao Senhor. Mas quando chega no capítulo 15, Abraão já está velho, 75 anos, e a promessa não se cumpre. Qual era a promessa? Deus ia dar um filho a ele. Fala comigo, Deus ia dar um filho a ele. Mas só que com 75 anos já está íntimo. Não é porque você está íntimo que Deus vai fazer o que eu quero, o que você quer, não. Deus vai fazer aquilo que está dentro do propósito. Às vezes até demora mais um pouquinho. É porque Deus está preparando o melhor para você e para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Tem gente aqui que tem promessa que está demorando a peça. Mas não se preocupa não, hoje eu estou te ensinando. Eu entendo teus questionamentos, mas no tempo que eu cumprir a promessa, tu vai ter que dar glória a Deus, ao Todo-Poderoso. O grande eu sou vai se manifestar nesse lugar para te abençoar. Não saia do teu altar. Tem pessoas que precisam ser mais fiel ao altar. Abraão estava sendo fiel ao seu altar. Mas teve um momento que no capítulo 15 ele falou assim: Senhor, como é que vai ser esse negócio? Eu só tenho o Eliezer de Damasco comigo, vai ser ele? Aí Deus falou assim: aí ele falou assim, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aí no versículo 4 do 15 ele vai falar: então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse: olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí eu não entendia, tu me fez promessa, está falando que a minha descendência vai ser grandíssima, mas eu ainda não tenho filho. Com 75 anos, não era porque Abraão, aleluia, era íntimo, não era porque Abraão tinha uma comunicação total com Deus, que logo no outro dia Deus cumpriu, toma aqui um filho, não. Ainda demorou 25 anos aproximadamente para que Isaac nascesse. Mas antes disso, o que me chamou a atenção foi quando ele falou: sai da tenda, que ele sai para fora. A Bíblia diz que ao anoitecer, mais na frente eu falei, se era anoitecer, Deus sai para fora e manda ele contar as estrelas. Então estava de dia. Tem coisas que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida que nós não estamos entendendo nada. Fica na presença, fica no altar, espera o tempo certo, porque você vai ver a grande mão de Deus vindo com uma intervenção para te abençoar em nome de Jesus, querido. A mão de Deus é poderosa. Deus ele complica, depois ele te explica e depois descomplica tudo. Que é isso, pastor? Deus é doido? Não, Deus não é doido. Deus, eu falei que Deus está acima da média, não está? Abre Romanos para mim, por favor, Daniel. Capítulo 11, verso 11, 33 e 36. Que a gente daqui a pouco já vai para o fim. Tem mais umas 3 folhas de introdução, mas vamos para o fim daqui a pouco. Olha só como Deus é grande, querido. Vê lá, 11:33. Leia para mim, por favor, todos juntos. Vamos lá. Ó profundidade, a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, ninguém sabe os seus caminhos. 34, meu filho, vai seguindo. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? 35. Quem primeiro lhe deu para que ele venha. 36 para encerrar. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Está entendendo, querido? Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele mesmo é o padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo, coerente com a verdade. Deus é a realidade.
autoridade, pessoa mais importante e mais habilidosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades, incluindo o universo inteiro. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e na galáxia é nada quando comparado a Deus. Se alguém te perguntar quem criou Deus, pergunta para o teu irmão, quem criou Deus? Pergunta de novo, quem criou Deus? Todos nós sabemos disso. Ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi Deus. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se ele não veio a ser, ele não pode deixar de ser, porque ele é ser. O único Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir o nome desse Deus. Ele é aquele que era, aquele que é, e o que há de vir, e o que há de ser eternamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com o nosso chamado. Olha, querido, em nome de Jesus, eu creio que hoje Deus preparou essa palavra e colocou no meu coração para mostrar para você que o teu chamado é importante, que as promessas vão se cumprir e que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. Depois de Abraão ter orado, depois de Ló ter tido escape, depois que Abraão intercede dentro da guerra, agora é a hora, aleluia, de ver que Abraão também é misericordioso e bondoso. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é aquele que olha para Ló e olha com misericórdia. De repente o cenário de Sodoma, que estava para ser destruído, tem um ambiente de misericórdia, um ambiente de amor, um ambiente de fidelidade de Deus. Deus ele está mandando, tira eles da cidade, porque eu vou destruir. Diz o texto que quando os anjos de Deus chegam na cidade, os homens observam, mas só que Ló chega na frente, na praça, e fala: vocês não vão dormir na praça, vão para minha casa. E quando eles chegam dentro da casa de Ló, diz o texto que os homens da cidade cercam a casa de Ló. Para quê, pastor? Quem já leu esse texto sabe que os homens de lá era como se fosse canibagem. Não podia haver ninguém que queria comer. Então eles queriam se relacionar com os anjos. Eles batem na porta e forçam para que Ló abra. Ló bota a carinha na porta e diz: o que vocês querem? Queremos 2 homens que entrou aí dentro da tua casa. E ele vai falar: senhora, eu tenho 2 filhas virgens, podem levá-las, mas deixe os homens em paz. Ló, dentro de um ambiente tão pecaminoso, tem a oportunidade de ter uma visão espiritual de quem eram os homens e do que poderia acontecer e do propósito que eles estavam fazendo dentro da casa dele. É o propósito de salvação que chega para aquela casa. Aqueles homens não precisavam daquela intervenção, porque quando Ló sai da frente, diz o texto que eles olham para os anjos ou para os homens e todos eles caem. E os homens da ordem: pegue na mão da sua mulher, pegue na mão das suas filhas e saia da cidade. Diz o texto em Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Outra pergunta é: como você tem atentado para a tua salvação? Deus tem te dado a oportunidade. Deus tem te dado a oportunidade para você ficar firme. Nós não podemos ser mais aqueles
aqueles crentes religiosos que vêm só para a igreja por fim, ou vêm só no dia de domingo, dizendo que tem alguns que trabalham, mas tem gente que pode vir dia de semana e não tem sido fiel ao seu altar. Passa a ser mais fiel ao seu altar, e você no tempo certo vai colher tudo que você derramar aqui no altar. Passa a ser mais fiel à tua congregação, porque vai ser aqui que você vai ter que dar o fruto, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai frutificar. Passa a ser fiel a Deus, porque Ele é fiel a você, querido. Deus é tão bom, tão fiel, aleluia, que permite, aleluia, algumas coisas na nossa vida acontecerem, mas também Ele vai trazer algo que vai fortalecer a nossa caminhada. Hoje à noite Deus trazer algo que vai fortalecer a tua caminhada e a minha caminhada. Hoje à noite é onde Deus vai começar a mudar a história aqui nessa casa. Hoje à noite é onde Deus, aleluia, Ele está falando, olha, confia mais no teu chamado, porque o teu chamado é acompanhado de promessa, querido. E essas promessas vão se cumprir por causa da grandeza do nosso Deus, que está escrito em Romanos capítulo 11. Vai se cumprir porque Ele é fiel em todo tempo, querido. Deus não brinca de ser Deus. Nós chegamos até aqui só para dizer para você que o teu chamado é de verdade, é verdadeiro. Que o teu chamado é importante. Feche os olhos nesse momento. Que o teu chamado, querido, eu quero falar várias vezes o teu chamado para você entender. Eu quero que todos testem. Todos, em nome de Jesus. Todos. Talvez tu já chorou tanto. Cadê a Juliana? Cadê a Juliana? É cheio todo o tempo para nós encerrarmos para ir para a Santa Ceia. Talvez tu já chorou tanto. Aleluia. A promessa não se cumpriu. Eu tenho certeza que vai se cumprir. Sara entra no meio da promessa e fala: entra na minha serva Agar, para que nós venhamos dar continuidade no que Deus falou. Não pula etapa não, irmão. Não atravessa na frente de ninguém não, porque o que Deus tem para você é para você. Por favor, não quero subir em cima das costas de ninguém. Espere em Deus. Aleluia. Sara sobe em cima das costas de Agar e fala para Abraão: Abraão, entra em Agar, minha serva. Abraão, para ouvir aquela palavra, mas eu creio que ele estava entendendo que ia chegar o tempo de cumprimento. Abraão entra em Agar e nasce Ismael. Ismael, quando chega, Agar começa a desfazer de Sara. Se tu pular à frente, se tu passar à frente de uma ordem de Deus, daquilo que Deus tem para você, vai dar tribulação, querido. Hoje é noite de parar e refletir. Por isso que eu disse para você: feche os teus olhos. Não passa na frente de ninguém não. Respeita. Respeita o teu pastor, respeita a tua pastora, respeita a tua liderança, respeita o teu próprio ministério, respeita o teu esposo, respeita a tua esposa, respeita. Se nós trabalhamos numa firma, querido, tem lá um encarregado, não é o dono, mas ele é responsável pela tua vida. Se ele fala A, tu fala A. Se ele fala B, tu fala B. Se ele fala C, tu fala C. Mas quando chega na igreja, você tem um livre-arbítrio para ser fiel e verdadeiro. E às vezes você não consegue, mas nessa noite Deus está falando assim: ó, seja fiel ao teu chamado, começa a obedecer mais. Ele vai andando e assim, andou que eu sou elevado. Seja fiel à tua liderança, começa a obedecer mais. Porque é aqui que você foi plantado, é aqui que tu vai dar fruto, querido. Tem muita gente que não consegue dar fruto na sua igreja, quer dar fruto na igreja dos outros. Ao poder no nome de Jesus, entenda. Primeiro tu vai dar fruto onde Deus te plantou. Glória! É reflexão. Primeiro tu vai dar fruto onde Deus te plantou. Se Deus te plantou na conserve, se prepara, tu vai dar fruto na conserve. Mas na conserve ninguém me vê, pastor não me vê, fulano me vê, não precisa ninguém te ver, querido. Aleluia, aleluia. Deus não vai deixar ninguém te ver, que vai dar fruto. Tu
sabia disso? Eu não vou deixar ninguém te ver. Concefe não é um altar para apresentação para o mundo, não. Concefe é um altar para nós clamarmos o nome do Senhor. Foi estabelecido um altar aqui para tua família chegar aqui contigo. A Concefe está falando tudo. Comunidade cristã crescendo em família, querido. Entenda, Concefe é isso. Concefe é altar. Deus estabeleceu esse altar para nós. Deus, aleluia, estabeleceu essa casa para nós. Que nós precisamos de ser fiel ao altar. Tu precisa ser mais fiel ao teu altar. Tu está de olhos fechados, tu está pensando nisso, né? É nisso. Eu também estou, querido. Porque eu sou do altar, mas eu preciso ser mais fiel ao meu altar. Tu és fiel, Senhor, o tempo todo tempo. Deus é aquele que te escolheu para estar aqui nessa casa. É a primeira santa ceia do ano, de muitas que nós vamos ter aqui, se Jesus não voltar. E há uma necessidade que quando tu chegar aqui na outra ceia, você está mais fiel ao teu altar. Hoje é uma palavra. É uma palavra assim para você refletir. Que Deus não brinca com o teu chamado. Deus não brinca. Seja fiel aqui ao teu altar. E amanhã você vai me falar: pastor, eu estou dando fruto. Pastor, o negócio melhorou. Seja fiel aqui ao teu altar. Seja. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Tu vai passar a ser fiel ao teu altar. Pode fechar. Se tem alguém para tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Não vai deixar você ninguém.
Pois o que o homem semeia, isso também ele vai colher. Se tu semear coisa na carne, querido, tu vai ter visão, tu vai ter relacionamento com Deus. Vai ter, querido. Mas se tu semear no Espírito, querido, semear no Espírito que eu falo é para tu ler a Bíblia. Semear no Espírito que eu falo para você é para tu jejuar. Semear no Espírito é para tu orar, querido. Se tu orar, jejuar e ler a Bíblia, você vai me contar aqui coisas maravilhosas que aconteceram com você no final de semana. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda isso. Entenda isso. Eu estou falando contigo que não ora. Eu estou falando contigo que não lê. Eu estou falando contigo que não jejua. Faça isso, vai ficar mais fácil para pastorear. Você vai passar a ser mais obediente. Vai passar a ouvir mais a voz de Deus. Vai entender mais o teu chamado. Talvez você questiona. Ah, Deus. Aí Deus pergunta, poxa, você nem orando em casa. Você não tira uma hora de leitura. Tu não faz um jejum de 3 horas que o pastor pede. Qual é o teu questionamento com Deus? Deus, tu falou isso, tu falou aquilo, tu não fez. Deus! Gente, a gente tem costume, é costume já, de colocar tudo na conta de Deus. Fazer entender que as faturas chegou para você, você que vai ter que ver isso aí. Vai fechar os teus olhos agora como se tu estivesse abrindo a tua fatura. Fecha os teus olhos e na tua mente tu abre a tua fatura. Ela é maior e a ceia do que o sol elevasse. É a minha filha do que o sol elevasse. Tuas filhas. Todo tempo tu és. Agora no mundo espiritual, essa mensagem que Deus trouxe para nós hoje, Ele vai falar assim, ó: a oportunidade que eu dei a Ló e a sua família, a oportunidade que eu dei aos germos de Ló, eu estou dando hoje aqui dentro da conserva. Você agora vai fazer um embrulho aí com a tua mão aí, do jeito que você quiser. Tu abriu essa fatura, tu viu um montão de coisa, né? Deus está falando assim, começa a amassar, tu vai jogar fora. Hoje eu vou pagar essa fatura para você. Ela vai andar e assim. Começa a amassar aí, querido. Amassar de qualquer jeito aí que você quiser. Na tua mente, faz uma posição de mão aí, faz uma bolinha aí. Tu vai jogar esse lixo da tua vida fora hoje. Ele vai andar e assim, ando que eu for levar. Tu vai jogar esse lixo que rodou na tua mente a semana toda fora hoje. Tu vai jogar esse lixo que estava na tua boca fora hoje. Deus está falando, tu vai jogar fora. Eu vou pagar esse negócio aí para você hoje. Oh, glória. Glória. Aí você não vai carregar essa síndrome de Ló, não, porque os anjos falaram assim: suba para a montanha. Hoje o anjo da igreja está falando assim, ó: amassa essa fatura aí em nome de Jesus. Aí você está olhando para o altar, não está nem aí. Amassa, amassa, amassa. Se lixo que te persegue vai cair por terra hoje. Se as coisas que apareceram na tua mente aparecem até em sonho, está caindo por terra hoje. Ele vai andando e assim, as imoralidades que eu falo
cidade pequena aqui, Zoar, deixa eu ir para lá. Os anjos, então eu vou atender. Tu não quer subir a montanha para onde está sendo a ordem de Deus? Obedece a Deus, querido. Não, ele achou que na montanha ele ia perecer. Eu já estou querendo dar segunda para a vontade do teu coração, não. Anda segundo aquilo que Deus está falando contigo nessa noite. Amassa a tua fatura aí, amassa. Amassa aí. Amassa, eu estou sentindo graça de Deus. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para começar a usar. Não dá desculpa esparrapada a partir de hoje, não. Eita! Eu vou para a cidade pequena. Vai para ele, a mulher dele e a filha, e as duas filhas. O gelo já estava queimando fogo e choro. A mulher se sentiu bem. Se tivesse subido a montanha, ela ia ter um dia atrás. Mas foi para a cidade da planície, a cidade pequena. Diz o texto que a mulher olha para trás e vira uma estátua ou uma coluna de sal. Diz o texto, aquilo chega com as suas filhas. E agora vai acontecer um incesto, coisa terrível dentro da Bíblia. Porque ele queria ir para o lugar que o coração dele estava mandando e não para onde Deus estava mandando. Obedeça a Deus, querido. Obedeça a Deus em nome de Jesus. Passa a obedecer mais a Deus. Tu vai sentar na mesa aqui agora. Tem gente para reconciliar, já vem vindo aqui para frente. Tem gente para pedir perdão, vem vindo, não fica com vergonha não. Tu vai voltar para a mesa. Deus mandou amassar a fatura. Está mandando jogar fora porque está tudo pago. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas começa a obedecer mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você vai participar do pão. Você vai participar do cálice. Está representando o sangue, o corpo de Cristo. Ei, tu vai sair daqui renovado, como foi falado aqui na hora da ministração. Tu vai sair renovado. Vai ser contigo e com Deus. Ele vai te acompanhar mais de perto. Tu vai buscar intimidade com Ele, você vai saber que Ele está pertinho de você. Joga fora essa fatura. Joga fora essa fatura. Essa fatura não paga. Você está limpo pelo sangue de Jesus. Você vai aplaudir o nome do Senhor Jesus.